Saudamos, queridos irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para trazermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por estarmos compartilhando com os irmãos esse tema maravilhoso. Primeiramente, quero nos desculparmos com os irmãos, porque na semana passada não postamos o vídeo por motivo superior, mas graças a Deus estamos de volta. E estamos com mais um tema maravilhoso para trazermos para os queridos irmãos a nossa nona lição, que tem por título A Necessidade de Termos uma Vida Santa. Nessa semana nós vamos tratar mais um tema a respeito do nosso credo, ou cremos, como alguns falam, mostrando a necessidade de nós vivermos uma vida santa, uma vida pautada dentro da palavra de Deus. Mais uma vez queremos pedir aos queridos irmãos que peguem uma caneta para anotar os versículos que nós vamos deixar no decorrer do vídeo, e ao assistir o nosso vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se também em nosso canal. Amém? A nossa lição, ela nos traz o título A Necessidade de Termos uma Vida Santa. O nosso texto áureo diz o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. A nossa leitura bíblica em classe se encontra também na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22. E diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhes deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Nós observamos aqui que o apóstolo Pedro, ele mostra a necessidade de nós vivermos uma vida completamente separada, visto que nós fomos resgatados por um alto preço. Fomos resgatados não por ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. O maior obstáculo que nós temos da santificação é o pecado, são as obras da carne. O apóstolo Paulo, ele mostra uma série de pecados ali na sua carta, escrevendo aos Gálatas. Nós temos também uma lista enorme na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 32. Nós temos também na primeira carta aos Coríntios, nós temos em Gálatas um grupo de pecados. E o pecado, ele é o maior obstáculo para que o cristão ele venha viver uma vida santificada. E nós temos aqui, nós vamos, no decorrer da nossa lição, nós vamos tratar de alguns pontos, como termo, e alguns pontos importantes para esse tema. Mas a palavra santificação, ou a lição a qual nós vamos tratar, nenhuma valia teria se nós não praticarmos, porque esse é um tema prático e não apenas de teoria. No nosso primeiro ponto, ele nos traz definindo os termos. E o primeiro subponto, ele nos traz o seguinte: é a santidade de Deus. Esta santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós em duas ocasiões. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Observamos que
santidade ou ser santo é a essência de Deus. Quando nós entendemos aqui a santidade de Deus, que o termo ele tem 3 significados distintos: separado, brilhante e diferente. E quando entendemos esses termos, esses conceitos para Deus, entendemos que Deus ele é único, ele é aquele separado, é aquele que difere de toda a sua criação. Deus ele é como a própria luz, não há nada que o contamine. Deus ele é santo em sua essência, ele é separado de tudo aquilo que pode contaminar o homem, moral ou espiritualmente. Deus ele mantém-se completamente distinto das suas criaturas, falando no termo de santidade. E como falamos, o termo, já saindo aqui, nós passando aqui para o segundo subponto, a qual fala do significado do termo hebraico Kadash ou Kadosh, que ele tem esses 3 significados. Ele tem o significado de separado. Quando nós falamos o termo separado, entendemos no sentido espiritual. Separado é como a água do óleo, que mesmo misturado, mesmo colocando em um recipiente essas 2 substâncias, e você mesmo misturando, mas essa substância mantém-se separada. Assim é o termo santo no sentido do cristão, no sentido de viver uma vida santa. Ele vive no mundo, ele vive em meio às pessoas, porém ele não se mistura, ele não compartilha das mesmas práticas. É importante nós entendermos isso. E a palavra também fala diferente. Nós falamos diferente não no sentido de físico apenas, mas no sentido de comportamento, no sentido moral. O cristão, ele de forma nenhuma, ele pode compartilhar das práticas do mundo. As práticas pecaminosas, as práticas que deturpam o ser humano moral e espiritualmente. Ele tem que viver uma vida pautada dentro da palavra de Deus. Quando nós observamos ali o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Observamos que, quando o salmista fala de não se deter no caminho dos pecadores, nós entendemos o fato de o cristão, a pessoa que serve a Cristo, ele não observar as práticas pecaminosas das pessoas que não têm compromisso com Deus e praticá-las. Quando fala em não se assentar na roda dos escarnecedores, nós entendemos esse termo de compartilhar de palavras ou de escárnio contra a palavra de Deus ou contra outras pessoas. É isso que a palavra nos ensina. Então, nós precisamos, mesmo vivendo em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade que vive um comportamento completamente deturpado, mas nós precisamos ser o exemplo. Por isso que o próprio Jesus ele disse que os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Por quê? Porque a luz, quando chega, as pessoas percebem as trevas. É um grau, é uma forma de você medir a corrupção. Se em um determinado local só há corrupção, então não tem como medir uma vida casta, uma vida pura, uma vida honesta. Mas se em um determinado lugar as pessoas vivem uma vida de prática que deixam a desejar, e chega uma pessoa com uma prática correta, uma pessoa com um padrão moral elevado, as pessoas não querem, as pessoas preferem excluir. Por quê? Porque aquela pessoa vai mostrar a diferença. Por isso que Jesus disse, as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. Porque quando Jesus ele iniciou a sua pregação, ele procurou mostrar que existe um caminho correto, que existe uma forma do homem viver
completamente pautada na palavra de Deus. Amém? O nosso terceiro ponto fala de exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada e separada, dedicada a Deus, significa por isso que pertence a Ele. O termo aqui, exclusividade, o comentarista, o nosso pastor Ezequiel Soares, ele traz no sentido de santificação ou consagração. Quando algo é consagrado a Deus, passa a ser de exclusividade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma no capítulo 12, ele diz o seguinte, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o apóstolo Paulo ele usa esse termo, ele está querendo dizer o seguinte: ele está fazendo uma analogia, uma comparação com o sacrifício do Antigo Testamento, quando era oferecido animais irracionais. Só que aqueles animais, quando era oferecido, quando era posto no altar, tanto sacrifício de animais como sacrifício de flor de farinha ou qualquer outro sacrifício, quando aquele sacrifício era posto no altar, ele passava a ser de exclusividade de Deus. Não era mais do ofertante. A partir do momento quando era deitado no altar, aquele sacrifício não pertencia mais àquela pessoa. Era de uso exclusivo de Deus. E agora o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz que agora nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando o apóstolo Paulo ele nos diz que devemos oferecer o nosso corpo como vivo, como sacrifício vivo, santo e agradável, ele diz que esse é o nosso culto racional, é um culto agora inteligente, um culto oferecido a Deus não de forma qualquer, mas de forma voluntária e de forma inteligente. O nosso segundo tópico, ele nos traz a necessidade de termos uma vida santa. Primeiro aqui, o primeiro ponto, ele traz Israel. E diz assim o comentário: o apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Nós observamos, quando nós analisamos ali o contexto histórico e cultural daquelas pessoas ali da época, nós observamos que todos aqueles povos viviam uma vida completamente desregrada, uma vida entregue à idolatria, entregue à prostituição. Não havia regras, não havia um Deus com um padrão moral elevado que regesse aquelas nações. Por isso Deus chamou Abraão e de Abraão fez a promessa de uma grande nação. Israel, ele viria com o propósito de carregar a bandeira de Deus. Ele seria aquele povo que ia servir a Deus conforme a sua palavra. Deus chama Moisés e ali institui a sua lei, institui a sua palavra, e ali as pessoas, o povo de Israel, deveria obedecer aquela palavra irrestritamente. Eles deveriam ser obedientes a toda a lei de Deus para mostrar um povo diferente, um povo que carregava o baluarte, carregava a bandeira de Deus, para que as nações eles observassem e visse que a bênção de Deus estava sobre Israel, porque servia um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que santifica e um Deus que tem um padrão elevado, um padrão moral elevado. Mas observamos que após Moisés, Josué guiou o povo, Josué ensinou o povo, Josué doutrinou o povo. Até o momento, enquanto o último ancião que viveu com Josué estava vivo, o povo estava obediente. Quando o último ancião morreu, o povo começou a pecar. O povo começou a desobedecer a Deus porque faltava uma liderança com pulso forte que ensinasse a palavra, que ensinasse os propósitos de Deus. E Deus ali levantou juízes. Até o período do juízo nós chamamos de governo teocrático, ao qual Deus chamou juízes, homens com poderes sobrenaturais para guiar o povo de Israel, para cuidar do povo de Israel. O propósito de Deus ter levantado o juiz era para cuidar de Israel, para fazer com que Israel ele seguisse a vontade de Deus, ele obedecesse a Deus. Então Deus levantava, quando o povo estava completamente em pecado, nós observamos que ali no início,
do livro de Juízes, a palavra deixa claro que diz que as pessoas faziam o que queriam, não obedeciam à lei, cada um fazia o que pensava que dava na sua cabeça. E por conta disso, Deus enviou uma nação para o povo de Israel, contra o povo de Israel, e ali aquela nação oprimiu Israel, e Israel clamou a Deus, Deus ouviu e mandou juízes, e assim foi sucessivamente. Quando aquele juiz morria, o povo começava a desobedecer a Deus, Deus corrigia o povo clamava, Deus levantava outro juiz. E assim foi até o último juiz, que foi Samuel. O que nos chama a atenção é quando chega lá no período de Samuel, quando Samuel já está bem velho e seus filhos já não andavam conforme a vontade do Senhor, vivem uma vida completamente desregrada, uma vida completamente ímpia. O povo chama Josué e diz: olha, Josué, levanta-nos um rei para nós, para que nos governe e para que sejamos iguais às outras nações. Entendemos aqui o caminho inverso que Israel começou a fazer. Foi o início da sua, podemos até dizer assim, o início da sua decadência, ser igual às outras nações. Porque Deus chamou Israel para que as nações olhassem, vissem, observassem que a bênção de Deus estava sobre aquele povo e copiassem Israel, passassem a adorar o mesmo Deus. Agora Israel fez o caminho inverso. Israel agora pede um rei para que seja igual às outras nações. E ali nós observamos na história que Josué se entristeceu, Samuel se entristeceu, e Deus consolou Samuel, dizendo que o povo havia rejeitado não a Samuel, mas o próprio Deus. E nós observamos que quando entrou ali no governo monárquico, nós observamos a decadência. O primeiro rei já foi um fracasso, e assim foi sucessivamente em toda a história de Israel, vivendo uma vida de pecado. Mas Israel foi chamado para ser um povo separado, para ser um povo diferente, para ser um povo que carregasse a bandeira do Deus vivo. Amém? O nosso segundo tópico, ele nos traz a igreja. Os três propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anunciades as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observamos que Israel, ele é o povo nascido segundo a descendência de Abraão. Agora Deus, na nova aliança, Deus levanta a igreja. A igreja agora são os gentios, as pessoas que não tinham nenhum vínculo religioso, pessoas de outras nações, e o povo de Israel convertido a Deus. Agora formou a igreja do Senhor. E observamos aqui que o propósito de Deus era o mesmo para o povo de Israel, assim como para a igreja, de viver uma vida santa, de viver uma vida exemplar, baseada na palavra de Deus. Nós observamos que Israel ele falhou nesse propósito de carregar o nome, de mostrar, trazer o nome de Deus para as outras nações. E agora Deus levanta a igreja, e a igreja precisa manter esse propósito, para que as pessoas olhem e vejam que o Deus vivo se encontra no meio da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que foi uma das igrejas que deu grande problema a Paulo, se nós analisarmos ali a igreja, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós vemos que a igreja tinha vários problemas. Do capítulo 1 ao capítulo 4, a igreja estava com problema de divisão na igreja, as pessoas estavam tendo um propósito, querendo servir, querendo ouvir e querendo obedecer apenas a alguns obreiros, e tinha aquele grupo que dizia que só a Cristo, mais ninguém eles obedeciam. A igreja estavam praticando litígio, algumas pessoas ali da igreja estavam levando os irmãos à justiça comum por coisas mínimas, tinha pessoas que estavam praticando fornicação, tendo aquele irmão que abusava da esposa do próprio pai, e esse foi a igreja de Coríntios como estava, ali naquela situação completamente crítica. Mas o apóstolo Paulo ele disse: olha, andeis de modo que não deis escândalo, nem a judeu, nem a grego, nem a própria igreja do Senhor. Isso é ser santo, é você ter uma vida pautada dentro de alguns princípios. E a igreja ela tem esses princípios, e esses princípios ele tem que ser baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus ele tem todo e qualquer ensinamento ali para que o cristão ele tenha uma vida santa, uma vida pautada, uma vida
exemplar. E esse exemplo a igreja precisa transmitir para as pessoas. As pessoas precisam olhar para a igreja e observar na igreja o brilho do Espírito Santo. Nós falamos aqui que o grande obstáculo de ter uma vida santificada é o pecado, são as obras da carne. Essas obras da carne precisam andar distante da igreja do Senhor. A igreja não pode olhar e brilhar os olhos com relação ao pecado. Ela precisa viver uma vida espiritual. E é uma batalha tremenda entre o corpo e o espírito. Mas nós entendemos que para que a igreja ela venha viver uma vida santificada, ela precisa ter estímulos espirituais. Se o crente ele tem estímulos externos carnais, ele vai fazer com que a sua vida seja uma vida carnal. Ele tem que procurar estímulos espirituais para que cada dia mais ele procure praticar as coisas espirituais. Ele tem que fazer o conselho, ele tem que seguir o conselho que o apóstolo Paulo disse: olhar para as coisas de cima. Ele diz que a nossa mente agora é de Cristo. Se a nossa mente é de Cristo, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos pensar nas coisas do céu. Nós não podemos estar mais arraigados aqui nas coisas da terra. Não podemos estar enraizados nas coisas da terra. Mas o nosso propósito é viver de forma santa e imitar a Jesus Cristo, que é o nosso único e perfeito padrão. Por isso que o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele disse: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Jesus é o grande exemplo para termos uma vida santificada. Amém? O terceiro tópico, ele diz assim: uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. O nosso comentarista, ele está nos mostrando aqui que ser santo é uma exigência natural. Deus ele fez o homem corpo, alma e espírito. O corpo é toda a embalagem, é todo esse invólucro, é toda essa parte material do homem. E a alma é a sede das paixões, são os sentimentos, tudo aquilo que o homem sente, é a vida do homem. E o espírito, ele é o intelecto, mas tudo aquilo que liga o homem a Deus. Nós observamos que a alma, que é a vida, que são os sentimentos, ela fica entre o corpo e o espírito. Se nós recebermos muitos estímulos, como falamos agora há pouco, carnais, se nós recebermos muitos estímulos que faz com que venhamos a olhar as coisas materiais, nosso eu vai ser manifestado de forma carnal, porque nós estamos alimentando a nossa carne. O Senhor Jesus ele nos orientou e nos deu alguns conselhos, a própria Bíblia nos dá alguns conselhos com relação aos meios a qual devemos ficar atentos. Jesus ele diz que devemos olhar, diz que a candeia do nosso corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se meus olhos forem maus, quão grandes trevas serão o nosso corpo? Porque os olhos há quem eu diga que é a janela da alma. Se nós usarmos os nossos olhos para olhar as coisas materiais, como aconteceu com Eva, como aconteceu quando estava ali olhando a árvore, como aconteceu com Davi, que ia caminhando ali, observou ali Batseba, como aconteceu com Acã, que Deus havia determinado que o povo não deveria se apossar dos despojos da guerra. E Acã, ali vendo uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, ele pegou e escondeu. Por isso observamos que os olhos é a candeia do corpo. Nós precisamos olhar para as coisas boas. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele fala da concupiscência da carne e fala da concupiscência dos olhos. Precisamos ficar atentos, porque os olhos fazem com que venhamos a olhar para as coisas carnais e assim contaminar a nossa vida e assim viver uma vida de pecado ao invés da santificação. O outro meio a qual a Bíblia fala é os nossos ouvidos. Em 15:33 de primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você dá ouvido às coisas erradas, aquilo que não edifica, aquilo que não traz uma vida de frutificação espiritual, procure se afastar. Precisamos ouvir tudo aquilo que traz edificação. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo,
ele diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Então, se as nossas palavras não convêm, devemos ficar atentos. E principalmente, evitar eufemismo, porque às vezes nós, ao invés de falar de determinadas palavras, nós como crentes, as pessoas usam eufemismo, que é modificar a palavra para uma palavra menos agressiva, como por exemplo, algumas pessoas ao invés de falar diabo, fala diacho, como se isso fosse minimizar, mas a intenção é de falar aquela palavra. Então precisamos ficar bem atentos. Amém? O nosso terceiro e último tópico, ele nos traz a possibilidade de termos uma vida santa. Aí o primeiro ponto, ele nos traz a santificação posicional. É o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. A partir do momento quando nós aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador, quando aceitamos que o seu sacrifício ele é vicário, ele é substituto, Deus ele nos justifica, ele traz uma santificação instantânea. O Senhor ele nos perdoa, porque a Bíblia diz que o sangue é que serve para a remissão de pecados. A partir do momento quando eu aceito que o sacrifício de Cristo foi substituto, foi em meu lugar, eu estou aceitando que aquele derramamento de sangue foi em prol da minha vida. Jesus sacrificou em prol da minha vida e ali instantaneamente eu sou perdoado daqueles pecados. É o que nós chamamos de justificação. É essa santificação. O cristão ele aceitou Jesus agora. Jesus voltando, ele vai para o céu. Se ele aceitou de coração, se ele aceitou de uma forma honesta, de uma forma correta, de uma forma interior, de uma forma espiritual. Santificação real, nosso segundo ponto. É conhecida como santificação presente, ela é progressiva. A santificação presente, como está falando aqui, é aquilo que Jesus disse lá no livro de Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se mais, ou santifique-se ainda. E essa santificação ela é progressiva. À medida que, quem são os agentes que influencia nessa santificação? A palavra de Deus e o próprio Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento quando eu começo a analisar a palavra, eu descubro ali o que é pecado, aquilo que contamina, e eu vou me afastando, eu vou deixando. E o Espírito Santo contribuindo para que aquela verdade permaneça na minha vida, porque nós entendemos que quem nos ensina a palavra é o Espírito Santo de Deus. Por ele ser o autor, ele é o interpretador. E a palavra de Deus é quem nos santifica. Como Jesus disse, santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a palavra, ela vai nos ensinando como devemos nos portar. Por isso que o salmista, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela mostra como é que está a minha situação atual, como é que está a minha posição diante de Deus. Porque a palavra quem me mostra como é que está a minha vida diante de Deus. E luz para os meus caminhos, ela mostra por onde eu devo seguir. Ela mostra na minha trajetória se eu estou pisando fora ou não, dentro ou não da palavra de Deus. Por isso precisamos ficar bem atento com essa santificação real. A santificação, ela acontece em nossas vidas, a santificação real, através da meditação da palavra de Deus, através do exame da palavra de Deus. Por isso que precisamos estar diariamente, devocionalmente, meditando na palavra de Deus. Só assim vamos ter uma posição, como ele diz aqui, uma santificação real e gradativa na nossa vida. Dia a dia eu vou me santificando até chegar à estatura de varão perfeito. Amém? E o terceiro, ele fala de santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecida também como glorificação. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Nós sabemos que quando o homem pecou, ele perdeu alguns atributos morais, atributos espirituais e atributos físicos. O homem perdeu. E a partir do momento quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos restaurados, nós fomos regenerados, gerado novamente segundo a natureza de Cristo. Porque a natureza de Adão, ele fez com que viéssemos a deturpar a nossa natureza terrena. E com Cristo, essa natureza foi restaurada, foi restituída, foi regenerada, foi restabelecida novamente. A natureza espiritual,
que agora nós andamos segundo a orientação de Cristo, a natureza moral, agora nós não fazemos o que queremos, nós temos uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida casta, uma vida santificada. Agora o nosso relacionamento, a nossa vida social também foi restaurada. Agora eu tenho uma vida de comunhão, uma vida de união com a igreja, conforme nós vemos o exemplo ali da igreja primitiva no capítulo 2, versículo 37 a 42 de Atos, que mostra o exemplo ali da vida social. E a minha outra restauração precisa ser futura, que é a glorificação. É o ato de vencer a morte. E eu só vou vencer a morte, nós só vamos vencer a morte numa dimensão futura, quando Jesus vir levar a sua igreja e nós tivermos o corpo glorificado. Essa é a santificação, ali já é a estatura de varão perfeito. Ali vamos estar de forma perfeita. Nessa situação já estaremos de forma perfeita, porque o nosso corpo já é semelhante a Cristo, será semelhante a Cristo. Essa é a santificação futura, que é a glorificação dos nossos corpos, a qual o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz que de forma nenhuma nós precederemos os que dormem, mas dada a voz de anjo e ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o nosso Senhor nos ares. Isso é a glorificação, essa é a santificação futura, a qual nós almejamos, a qual nós esperamos. Amém? E o quarto e último ponto do nosso terceiro tópico, ele nos faz uma pergunta, ele nos questiona. É possível ser santo? E a resposta é sim, é possível, e deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida santa. Jesus, quando ele veio aqui em terra, ele veio com alguns propósitos. Primeiro, se aparentar, como falamos em algumas lições anteriormente, se aparentar a cada um de nós, ser oferecido como sacrifício e tomar sobre si os nossos pecados. Por essa razão, era necessário Cristo se humanizar. Mas também Cristo veio trazer o exemplo, mostrar ele como ser humano, como filho do homem, que é possível o homem resistir às tentações, que é possível o homem, mesmo em meio a um bombardeio mundano, a um bombardeio das coisas seculares, nós podemos viver uma vida santa, nós podemos viver uma vida casta, uma vida pautada na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, lá na carta aos Hebreus. E nós vemos ali a tentação de Jesus Cristo no capítulo 4 ali de Mateus, e às vezes nós imaginamos que o diabo tentou Jesus só naquele momento, mas no livro de Lucas, se eu não estou enganado, ele diz que o diabo deixou por um tempo. O diabo deixou por um tempo ali de tentar a Jesus, mas ele sempre foi tentado, ele sempre procurou tentar seduzir Jesus Cristo para pecar. Por isso que o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, ele diz: em tudo ele foi tentado, ou seja, Jesus foi tentado de todas as formas, mas ele não cedeu. Porque o grande problema não é ser tentado, é você ceder à tentação. E como Jesus ele deixou o exemplo, é possível viver, ser santo. Mas para que você viva uma vida santa, uma vida dentro da palavra de Deus, você precisa viver algumas práticas, ter algumas práticas. Uma é a oração. Você precisa viver uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, uma vida buscando ao Senhor. O cristão ele não pode viver sem oração. A oração é o ato de você conversar com Deus, de você dialogar com Deus. Mas não é só aquela oração instantânea, porque Jesus, podemos até entender que Jesus ele estabeleceu um tempo quando ele chamou os discípulos ali para o Getsemane. Ele diz o seguinte: quando chegou que os discípulos estavam dormindo, ele disse: mas nenhuma hora podeis velar comigo. Por isso o cristão deve viver uma vida devocional de oração. E a outra atitude é viver uma vida dentro da palavra de Deus. Viver uma vida de meditação. Jesus, ele nunca pediu, ele nunca disse leia, ele disse examinai as Escrituras. É você estudar as Escrituras. A palavra de Deus não se lê como um livro qualquer, mas você se examina, você estuda, você pesquisa, você procura entender.
Se o cristão ele lê o texto bíblico e não entendeu, ele precisa voltar novamente. Ele lê todo o capítulo, ele lê, se possível, todo o livro, para que venha entender o contexto. Precisamos viver essa vida de prática dentro da palavra de Deus. Oração e palavra de Deus. Só assim vamos viver uma vida santa, viver uma vida pura, viver uma vida casta. E a outra, que é para você, não é para Deus, é uma forma de você amortizar a carne, é o jejum. É você se abster das coisas materiais, se abster de alimento e dedicar aquele momento a Deus. Mas o jejum valor nenhum tem se não for acompanhado com a oração. Se você jejuar sem orar, é você passar fome. Então precisamos ter, mas principalmente essas duas práticas, leitura da palavra de Deus e oração. Só assim o crente ele vence o pecado, só assim ele vence a tentação. Amém? Então queremos desde já passar para os irmãos para que deixem claro para os seus professores no próximo domingo que os irmãos precisam viver essa vida de santificação, precisa ter uma prática. Esse assunto, nós falamos aqui de alguns conselhos, mas valia nenhum tem se não for prática, se não for praticado. Precisamos praticar, precisamos viver essa vida de santificação, precisamos nos abster das coisas que contaminam a carne e viver uma vida santa. Precisamos pensar nas coisas que são do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo deixa claro que nós precisamos manter puro, manter santo o nosso corpo, alma e espírito. Nós entendemos que o apóstolo Paulo foi um dos primeiros a tratar essa doutrina chamada tricotomia, homem dividido em corpo, alma e espírito. Mas ele deixa claro que existe pecado, entendemos ali quando ele diz que devemos manter irrepreensível até a vinda do Senhor, o nosso corpo, alma e espírito. Se precisamos manter irrepreensível, é porque existem pecados que contaminam o corpo, pecado que contamina a alma e pecado que contamina o nosso espírito. Entendemos que tudo é pecado. A Bíblia ele classifica alguns pecados de ordem de uma forma mais crítica, por exemplo, a prostituição, porque ele peca contra o nosso corpo, e a idolatria, porque você ofende a deidade de Deus, você substitui Deus em seu coração por algo, por alguma criatura ou por alguma coisa inanimada. Então precisamos ficar atentos, mas tudo é pecado. Precisamos viver uma vida santa e uma vida progressiva. Se eu ontem cometi algo que não agradou a Deus, hoje eu preciso, através da meditação da palavra de Deus, deixar. Se eu fiz algo que eu não conhecia, eu preciso ver uma prática da palavra para que eu deixe de praticar essas coisas. Amém? Por isso precisamos viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida casta, porque nós temos o grande exemplo de Jesus Cristo, que deu o seu exemplo, que é possível vivermos uma vida de santificação. Amém, meus irmãos? Então louvamos ao nome do Senhor, queremos desde já agradecer a Deus, queremos pedir também aos queridos irmãos que o fato de assistirmos esse vídeo ou qualquer um outro não nos isenta de estarmos na escola bíblica dominical no domingo. Vá para a escola, participe do estudo para professores, vá para a escola bíblica dominical no domingo, porque esse vídeo, como os demais, como todo assunto que você pega, é para que você tenha um conteúdo maior para a sua aula, para que você possa preparar a sua aula de forma que tenha um conteúdo amplo para falar desse assunto. Amém? Por isso louvamos a Deus pela vida dos irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, recompense cada um com bênçãos do céu. Amém? E pedimos também mais uma vez que os irmãos inscrevam-se em nosso canal e todos fiquem na paz do Senhor. Amém?